Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia aos colegas que estão pelo Zoom, bom dia aos colegas que estão aqui no auditório. Bem, estamos dando início a mais um encontro síncrono temático do Cálculo 2. Hoje eu vou falar de integrais triplas. Mais especificamente de coordenadas cilíndricas. Tá bem? Então, o que eu disse, né? A gente viu que integrais triplas, assim como integrais duplas, eu tenho um teorema de mudança de variável, e esse teorema de mudança de variável pode ser usado desde que aquela função de mudança de variável seja uma abjeção de classe C1. E aí eu comentei que uma das mais usuais é as coordenadas cilíndricas, que transforma basicamente regiões retangulares, na verdade, regiões que têm formato de um paralelepípedo, né? Algo desse tipo. Em cilindros, né? Na verdade, isso pode ser feito de três formas diferentes, e como é tipicamente os alunos, quando muda quem que é a variável solta, confundem um pouco, eu vou explicar que existem três casos que são análogos, e como você vai escolher entre esses três casos depende do problema. Você pode transformar, se você pensa que aqui é um ρ, um θ e aqui é um z, a princípio, né? Primeiro vamos fazer no caso do z. Você pode considerar que isso é transformado em um cilindro desta forma, onde você tem aqui o centro do seu sistema de coordenadas, ok? E aí você vai ter nessa transformação, isso aqui é x, y e z a princípio. O que você está fazendo é que você está colocando coordenadas polares no plano xy e deixando a coordenada z fixa. Então, esse caso particular é aquele que foi o que eu apresentei, que é quando você transforma ρ e θ em ρ cosseno θ, ρ seno de θ, e z fica fixado com a própria variável z, o que significa que eu coloquei coordenadas polares aqui, mas deixei isso livre. É como se eu pegasse esse paralelepípedo e a transformação é arredondar, entre todas as aspas, essa base, mas deixar o z variando da mesma forma. Então, o z é transportado diretamente para cá. Mas, obviamente, essa não é a única forma. Eu posso... Agora eu vou apagar aqui só para não gerar uma dúvida. Eu posso também considerar um cilindro que está aqui na horizontal, tá? Então você tem uma coisa assim. E aí aqui você coloca um sistema de coordenadas desta forma, tá? Então x, y e z. E aí o que você vai observar é que nesse caso você fez a mudança de coordenadas, você arredondou esse lado do seu paralelepípedo, e essa mudança de coordenadas vai te gerar o x, você pode considerar como sendo um ρ cosseno θ, o z vai se tornar um ρ seno de θ, e o y é que vai ficar fixado, tá? Porque você observa que em y eu não fiz mudança. Ela continua correndo aqui. E existe um terceiro caso, que agora já se tornou meio óbvio qual que é. Talvez o mais difícil de desenhar, mas é algo mais ou menos assim. Espera aí. É uma coisa que vem nessa direção aqui, tá? Eu tenho aqui uma região. Ai, caramba. Vai dar certo. Vou colocar o... Então, basicamente, eu estou mantendo aqui e aqui eu estou fazendo a mudança de coordenada, tá? Ficaria uma coisa mais ou menos desse jeito aqui. Esse é o caso, bem, esse aqui é x,
YZ, esse é o caso onde o x é preservado e eu faço a mudança no YZ, e aí você escolhe uma forma, você pode tomar y como ρ cosseno θ e z como ρ seno θ. Por que eu estou mostrando que existem esses três casos? Porque tipicamente eu faço eu vou trabalhar em geral com esse, toda a teoria eu faço com essa. Aí chega num exercício, só para ver se você entendeu a lógica da mudança de variável, eu faço uma mudança de variável onde eu apresento o problema dessa forma. E aí a maioria dos alunos não conseguem fazer porque tentam essa mudança, sendo que o meu cilindro está deitado. Então isso é aquele tipo, aquelas formas do exercício complicar um pouco para testar se você realmente entendeu o conceito. E aí às vezes parece que não fica muito claro que é possível você fazer a mesma transformação em outras variáveis. Então é possível, tá? A depender de como o seu cilindro, sua região cilíndrica está localizada, você escolhe a que mais se adequa. Tá bem? Vamos começar. Tá. E aí, só retomando ainda o que eu disse, existe o teorema da mudança de variável, que é um caso bem geral. Ele me permite particularizar para o caso das coordenadas cilíndricas, que quando eu estou usando essa primeira do exemplo, detalhe, tá? Independente de qual das três você usar, a jacobiana vai dar a mesma. A jacobiana vai ser só o ρ, tá? Porque é você chamar isso daqui. Quando você faz isso, para isso é você basicamente chamar z de x e tudo vale da mesma forma. Aquela matriz você pode calcular em qualquer um desses casos, a jacobiana vai ser sempre ρ. Então não importa de que forma está posicionado o seu cilindro. A mudança de variável vai ser sempre a seguinte, né? Você está olhando para a imagem de uma região preferencialmente retangular, mas que, como vocês viram em alguns casos, não é exatamente um retângulo, mas uma região R, que é a sua pré-imagem, está querendo integrar uma função nas variáveis x, y, z, dx, dy, dz. O que o teorema de mudança de variável permite fazer, tá faltando uma aqui, né? Vocês vão ver que às vezes eu esqueço. Mas é uma integral tripla, tá? E é importante não esquecer pelo mesmo argumento que eu sempre disse, né? Tem três integrais aqui quando você olha via teorema de Fubini. Então, o que ele permite você fazer é ir para uma região que preferencialmente é mais simples, fazendo a mudança onde você toma x como sendo ρ cosseno de θ, ρ seno de θ, z. Aparece o módulo jacobiano, que é simplesmente ρ, dρ, dθ e dz. Então isso foi o que eu apresentei para vocês, esse é o formato. Vamos fazer alguns exemplos, vamos começar com umas coisas um pouco mais simples e depois tentando fazer coisas um pouco mais elaboradas, tá? Para começar, vamos só calcular o volume de um cilindro, tá? Eu vou considerar um cilindro. Tá? Esse cilindro tem uma altura h. Ele tem aqui um raio R. E eu quero calcular o seu volume, tá? O que eu posso fazer é colocar ele em um sistema de coordenadas. Então eu passo um sistema de coordenadas aqui, coloco Z. Então eu estou tentando calcular esse volume. Existem duas formas de fazer isso, tá? E aí aqui, talvez esse é o caso que é bem fácil de perceber. Se eu peço para calcular o volume desse cilindro, você poderia pensar, baseado no que você já fez de integrais duplas, e em geral você já está um pouco mais habituado com as integrais duplas do que com as integrais triplas, você poderia pensar, bem, calcular o volume desse cilindro nesse formato é calcular uma integral dupla, que seria integrar sobre essa região aqui da base, esse círculo aqui, chamar ele de S. Então, sobre essa região S, integrar a função constante igual a h, tá? Porque a altura aqui é fixada, você tem um plano de altura h passando por aqui, certo?
Então você poderia pensar que é basicamente isso. E está correto, tá? Isso aqui dá o volume, é uma das formas de calcular. E aí você faria coordenadas polares e estaria resolvido o problema. Mas eu vou fazer em coordenadas cilíndricas, eu vou usar uma integral tripla para resolver, só para a gente começar a motivar. Se o problema fosse simplesmente encontre o volume, se você fizesse de qualquer uma das duas formas, estaria correto, tá? Bem, aí aqui, então eu quero calcular, usar a integral tripla para calcular o volume. Só existe um caso onde isso é feito. É quando a função é constante igual a 1, tá? É a única forma de você usar uma integral tripla para calcular volume. Porque lembre que integral tripla ela vai integrar sobre o cilindro. Então, é como se você pensasse o seguinte, que numericamente falando, o volume de um objeto tridimensional, ele é igual a... Se você calculasse a densidade fosse constante igual a 1, certo? Se você pensar que a densidade, existe uma função de densidade aqui, ela é constante igual a 1, então a conclusão que você tem é, já que a densidade é a massa sobre o volume, se você fixa igual a 1, o que você vai encontrar da densidade é exatamente o volume. Do mesmo jeito que eu podia usar integral dupla para calcular a área, fixando a função como constante igual a 1, porque aí quando você olha para aquele prisma, ela é numericamente igual à área, aqui eu posso fazer a mesma coisa, mas é o único caso. Então, eu falei volume, eu só consigo usar a integral tripla se a função que eu estou integrando é a função constante igual a 1. Então, eu vou fazer isso sobre a integral tripla, vou integrar sobre todo o cilindro, agora vai ser sobre o cilindro, que é toda essa região, mas a função é a função constante igual a 1, e aqui é um dv. Tá? Então eu vou fazer dessa forma essa integral. Vocês vão ver que de certa forma eu vou recair aqui. É exatamente por isso que as coordenadas cilíndricas e polares são tão semelhantes. Porque no final das contas é você deixar uma variável solta e reduzir a uma integral dupla. Tá? Então eu vou integrar essa função. Eu preciso descrever qual que é a região do cilindro. Então para eu descrever isso, eu observo que a altura é h. Se eu estou começando aqui em z igual a 0, então o meu z varia de 0 até o h. Tá? Por quê? Porque o z é essa coordenada. Eu não vou usar x e y, eu vou usar coordenadas polares. Se fosse x e y, eu teria que restringir a esse círculo, mas como eu vou usar coordenadas polares aqui embaixo, tornando o problema todo em coordenadas cilíndricas, então eu observo que o ρ ele varia de 0 até o raio do meu cilindro, que eu chamei de R, tá? E o θ, ele dá a volta completa, né? Porque eu não estou pegando um pedaço do cilindro, eu estou pegando o cilindro completo, então o θ vai variar de 0 a 2π. Ok? Então essa integral se torna a integral a função é 1, então não vai ter mudança. Eu posso colocar de 0 a 2π, de 0 a r, de 0 a h. A função 1. Porque, e aí é uma coisa importante, tá? A minha função f de x, y, z, ela é constante igual a 1. Então, quando eu faço a mudança de coordenadas, ρ, cosseno, θ, ρ, seno, θ e z, a função não vai mudar, ela vai continuar sendo constante igual a 1. Porque o que é a mudança de variável? Aonde tiver x aqui, em vez de colocar x, você vai colocar ρ, cosseno de θ. Aonde for y aqui, em vez de colocar y, você vai colocar ρ, seno de θ. E aonde for z aqui, você vai colocar z. Aqui não tem x, nem y, nem z. Então, vai continuar a mesma função. Aí você toma cuidado com as ordens. Então, vai ficar primeiro em z, depois em ρ e por fim θ. Uma das vantagens é a seguinte, tá? Se você fosse quando você faz dessa forma essa integral, você acaba tendo a possibilidade de escrever isso como 3 integrais, produto de 3 integrais, né? Porque essa função aqui, ela é uma função que é produto de uma coordenada só em z, só em ρ e só em θ, que é a função 1 em cada uma dessas variáveis. Então você pode reescrever, tá?
Então vamos calcular essa integral aí. Integral de 0 a 2π da integral de 0 a r da integral de 0 a h de 1 dz dρ dθ. Então eu posso, pelo corolário do teorema de Fubini, eu posso reescrever isso como integral de 0 a 2π em θ, que multiplica uma integral de 0 a r em ρ, que multiplica uma integral de 0 a h em z. Todas essas aqui são muito simples, né? Então isso aqui vai dar, integrando aqui dá 2π, integrando aqui dá, deixa eu só ver um detalhe, tá certo, né? Só que tem um probleminha aqui, peraí só um minuto, pessoal. Vou integrar 1 de 0 a r 2. Porque bem, a gente sabe qual que é o volume de um cilindro, né? É πr ao quadrado, h vezes πr ao quadrado. Por isso que eu tô vendo o que eu escrevi aqui. Ah, tá. Eu sei que eu escrevi errado, né? Um erro que, como eu disse, é bem comum. O que faltou aqui? O jacobiano, né? O bom de você começar com exemplos simples é que quando der errado você vai saber por que deu errado. Então, o jacobiano da θ, bem, a função não tem que aparecer, vai continuar igual a 1, mas a mudança de variável me obriga a colocar o jacobiano. Então vai aparecer aqui dθ, não, dz, dρ e dθ. Alguém acho que tinha comentado lá, tinha comentado lá que faltou o jacobiano. Então vamos corrigir. Bem, ρ, e aí sim, dz, dρ e dθ. Ainda é verdade que eu posso usar o corolário do teorema de Fubini, a única diferença é que tem que sobrar alguém lá no ρ, né? Porque senão não vai aparecer o r ao quadrado. Então vai ficar a integral de 0 a 2π em θ, a integral de 0 a h em z, e agora sim a integral de 0 a r de ρ dρ. E agora sim, aqui dá 2π, que multiplica h, que multiplica a integral de ρ dρ, ρ quadrado sobre 2. No zero dá zero, então r quadrado sobre 2. Esse 2 se cancela com esse, a gente chega num valor que já era bem conhecido, que é o volume do cilindro. Então, começando bem simples, que vai dar π r ao quadrado vezes a altura, tá? Então, volume do cilindro. Bem, volume do cilindro muito fácil, vamos tentar alguma coisa um pouquinho mais complicado. Vamos pegar um cone, tá? Vamos tentar olhar para um cone. Antes de começar a colocar funções sobre essas regiões, vamos fazer mais um volume. Vamos fazer o caso do volume de um cone reto, tá? Centrado ali na origem. Então, quero calcular o volume de um cone. De novo, integral tripla só serve para calcular volume quando eu estou integrando a função constante igual a 1. Então, o que eu quero, esse aqui é o meu cone C, eu quero integrar sobre esse cone a função 1 em relação a dx, dy e dz. Bem, aí aqui talvez já fique um pouco mais complicado fazer com integral dupla, né? Porque com integral dupla, bem, teria como se talvez eu invertesse, né? Colocasse essa região, tentasse quebrar em sub-regiões. Teria como, tá? Mas já é um pouquinho mais complicado com integral dupla. Mas com integral tripla é bem simples. Mas para isso eu preciso identificar quem que é o cone agora em coordenadas cilíndricas.
Bem, eu vou pegar um cone de altura h. Então aqui eu tenho um h. Então o z não muda muita coisa. O z vai variar de 0 até o h. Bem, agora o que muda um pouco é o seguinte. E aí, como eu vou pedir que ele seja um cone reto, o que muda é a volta eu vou dar inteira, sempre. Em qualquer altura que eu fixar aqui, eu observo que eu dou uma volta inteira no cone. Então, o θ ainda está simples, varia de 0 a 2π. O que vai mudar é que agora eu vou ter o ρ a depender do z. Então, se você observar, se eu escolho, e aí existem diferentes aberturas do cone, tá? A abertura que eu vou escolher para calcular é aquela onde o ρ, que é o raio aqui, ele é igual ao z. Então, não é exatamente o que o meu desenho tá demonstrando, né? Porque aqui eu tenho um z e aqui eu tenho o ρ, né? Que é o raio, basicamente o raio dessa circunferência. A depender da relação entre z e ρ, eu tenho cones que são mais abertos e cones que são mais fechados. Uma das opções que a gente pode calcular o volume é o caso onde o ρ varia de 0 até o z. Que é exatamente esse cone onde esse lado aqui é igual a esse lado. Toda vez que você olha para o triângulo, tá? Então vamos calcular o desse. A única coisa que muda para os demais é que existe uma constante de proporcionalidade aqui, tá? Se for um cone muito, muito aberto, um cone que está lá bem abertão assim, você vai ter que o ρ é uma constante aqui maior do que 1 vezes o z, então pode ser um número muito grande. E um cone muito fechado, o ρ varia com uma coisa aqui que é menor do que 1 vezes o z. Então, a menos de uma constante de proporcionalidade bem aqui, todos os cones podem ser, o volume de todos os cones pode ser calculado assim, desde que seja um cone reto, né? Que é esse que não está deitado para um lado nem para o outro. Então, o que acontece? Aí aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque observem que a coordenada ρ depende da coordenada z. O que não depende de ninguém, a gente coloca para o lado de fora, vamos deixar mais externo o θ. Então, de 0 a 2π em θ. Agora, eu não posso colocar o ρ nessa ordem, porque o z tem que vir antes dele. Então, o z varia de 0 até h e o ρ varia de 0 até o z. E aí, nessa ordem, o que eu vou integrar... Bem, tem um ρ aqui, ok? Porque esse ρ é do jacobiano. Aqui era só 1, então ficaria 1 vezes o jacobiano, que é ρ. Tenho que integrar primeiro em ρ, porque é o ρ que varia de 0 a z. Depois em z. E por último em θ. Aqui eu posso usar faltou... Ah, tá. Essa ainda é do caso passado. Aqui eu ainda posso usar um dos corolários do teorema de Fubini, mas ele só me permite passar dessa integral para uma integral dupla e uma integral simples. Por quê? O fato de que essa região aqui não é retangular não me permite colocar a integração só em z. Observa que o ρ depende do z, então eu não posso usar completamente, mas eu posso usar aquele segundo caso, que é onde eu integro de 0 a 2π o θ, e fico com uma integral dupla, que vai de 0 até h, vai de 0 a z, de ρ, dρ, dθ. Tá bem? Integrando isso, aqui eu ficaria com 2π, que multiplica, tenho que integrar primeiro dentro, integrando ρ em relação a ρ quadrado sobre 2. Só que aí variando de 0 a z, né? Então vai ficar z quadrado, z quadrado sobre 2, ok? Só que tem uma integral do lado de fora, peraí. A integral de 0 a h de z quadrado sobre 2
E aí ficaria, aqui não é θ, né? Z. dz. Ok, aí integrando em z, bem, esse 2 eu posso cancelar com esse daqui, porque é uma constante. Vai ficar π, que multiplica z ao cubo sobre 3. Z ao cubo sobre 3, com o z variando de 0 até o h. Então vai ficar πh ao cubo sobre 3. E aí vocês podem dizer, bem pessoal, mas não é essa a fórmula que eu conheço para o volume de um cubo. O que eu conheço é πr ao quadrado vezes o h sobre 3. Porque o que difere o volume de um cilindro, de um cone, perdão, o que difere o volume de um cone do volume de um cilindro é que tem um terço, né? Enquanto aqui é πr ao quadrado h, aqui seria πr ao quadrado h sobre 3. Mas é a mesma coisa? Ah, tá. Isso aqui é um zero, tá, pessoal? Um zero aqui também. O que acontece? É porque eu estou fazendo a consideração de que o ρ é igual ao z, tá? O que significa que o raio aqui no final é igual a h. Se eu estou considerando que esses triângulos são todos isósceles, esse lado é igual a esse, significa que esse lado vai ser igual a esse, o que significa que o raio R é igual ao H, e por isso você pode reescrever isso daqui como sendo π R ao quadrado H sobre 3, tá? Por quê? Porque eu estou considerando que R é igual a H nesse tipo de ângulo que eu estou fazendo. E no caso geral, vai ter uma constante aqui de proporcionalidade. No final, você vai ficar com R é igual a essa constante de proporcionalidade, que pode ser 1K vezes o H. E aí, aqui você vai conseguir recuperar a menos da constante de proporcionalidade. Tá bem? Entenderam? Tranquilo? Então, essa daqui já dá uma... Já é um caso que não dá para resolver tão facilmente usando só coordenadas polares, né? Você precisa de coordenadas cilíndricas de fato. Vamos fazer... Vou pegar uns exemplos. Deixa eu ver antes. Tem um exemplo clássico que eu vou fazer antes. Depois eu vou pegar alguns exercícios do próprio livro-texto para a gente ir resolvendo. Eu abro lá o livro-texto, vocês podem selecionar, tá? Tem um exemplo relativamente clássico, que é quando você mistura paraboloide com cilindro. Pensa num objeto que ele é um cilindro aqui. Tá bem ruim esse meu cilindro, né? Peraí. Ele tem aqui uma parte que é cilíndrica. E desse cilindro, eu retiro aqui embaixo uma tampa que é um paraboloide, tá? Vou tirar uma coisa desse tipo aqui. Poderia ser um pedaço esférico, mas um paraboloide já serve pra gente. Então eu vou retirar essa parte, tá? Meu objeto de fato é esse que passa aqui. Eu meio que cavei esse paraboloide para tirar ele do meu cilindro. Tá? Além disso, bem, aqui eu vou já começar a falar um pouco de aplicações. É claro que se a densidade é observada em objetos tridimensionais, se a minha função densidade é uma função de x, y, z, tudo aquilo que eu defini, centro de massa, momento de inércia, tudo aquilo se aplica da mesma forma, só que agora em 3 variáveis. Então o momento movimento em relação aos eixos eu tenho que colocar o outro. Então as coisas seguem mais ou menos a mesma lógica, tá? Então, nesse sentido, o que eu posso fazer
é considerar uma densidade. Vamos dizer que essa densidade ela é proporcional à distância ao eixo z, tá? Então significa que aqui, sobre o eixo z, essa densidade é zero, mas ela vai aumentando conforme eu vou me afastando. Então a densidade ela é proporcional à distância de um ponto aqui até o centro do cilindro. Então, o que mede essa distância? Isso aqui é x e aqui é y. Eu estou dizendo que a densidade é proporcional à distância a essa origem. Então, primeiro que tem uma constante de proporcionalidade. E o que aparece aqui? Como que eu calculo a distância a esse eixo? Eu posso vir mesmo aqui embaixo e observar que qualquer ponto aqui, a distância dele ao z, em relação a x e y, talvez seja mais complicado, mas em relação a ρ, é o raio, né? A distância, o raio é exatamente a distância dos pontos até o eixo z. Só que em coordenadas x e y, isso fica x² mais y². Então, vamos considerar que eu tenho um objeto que é nesse formato. Esse paraboloide que eu tirei aqui é o paraboloide z igual a 1 menos x² menos y². Bem, é claro que isso é um paraboloide, ele é um paraboloide virado para baixo, com cavidade virada para baixo, e o que eu estou tirando é esse. Eu tirei isso de um cilindro aqui de altura. Vamos colocar valores, tá? Eu vou colocar aqui de altura 3, por exemplo. Bem, observa que quando o z é 0, essa é a circunferência de raio 1, né? Então isso já fixa para mim quem que é o raio. O raio aqui vale 1. Então R igual a 1. R igual a 1 e H igual a 3, tá bem? E aí o que eu quero, vamos começar calculando a massa desse objeto, tá? Então quem que é a massa desse objeto se ele tem essa densidade? É a mesma coisa lá das integrais duplas. Encontrar a massa é integrar a densidade. Tá? Você integra a densidade sobre esse objeto aí que a gente está considerando. Vou chamar ele de um objeto S. Então, da densidade x, y, z, dx, dy, dz. Observe que é muito natural aqui, porque o mais complicado foi lá nas integrais duplas, porque lá eu tive que fazer restrições para fazer sentido que aquilo calculasse massa. Qual foi as restrições que eu fiz? Eu desconsiderei a largura dos objetos. Densidade é uma grandeza construída para objetos tridimensionais. A gente conhece a densidade como sendo massa sobre volume. Então a densidade naturalmente é uma propriedade de objetos tridimensionais. Lá é que eu fiz certas considerações de que a densidade não variava com o z para que eu pudesse reduzir a integrais simples. Então aqui é até mais natural do que lá. E a massa nada mais é do que a integral da densidade, quando eu penso que densidade é variação da massa sobre variações do volume. Aí eu faço isso aqui a zero, ΔV se torna dV, que é basicamente isso. Eu quero encontrar a massa, basta integrar isso daqui em relação ao volume que eu obtenho a massa, ok? Então, o que eu quero calcular, essa já é uma questão mais de aplicação, tá? Como que é o enunciado dela, é o que eu basicamente... que é só sobre a transmissão. O enunciado dessa questão, que é uma questão de aplicação, é basicamente considere um cilindro de altura, um cilindro de altura 3, do qual foi retirado uma parte de altura 3, raio 1, do qual é retirado esse paraboloide, né? Eu retiro esse paraboloide que está vindo aqui para baixo. Considere que a sua densidade é proporcional, é diretamente proporcional à distância ao eixo z e calcule a massa. Então isso é uma questão que facilmente é uma questão de aplicação. Primeira coisa que você vai ter que considerar é quem que é a densidade. Você vai ter que deduzir a densidade a partir da informação de que ela é diretamente proporcional à distância ao eixo z, que foi o que eu fiz aqui. Lembrar que a massa é basicamente a integral da densidade em relação ao elemento de volume.
Então essa é a parte mais de dedução, né? Aquela parte de aplicada que se você não lembrar, você nem começa a questão. Então, se você lembra as definições, você chega aqui. Daqui para frente é um problema de mudança de coordenadas, porque a região é complicada e integrar sobre aquela região não é nada fácil, tá? Você pode, é verdade que se você fizer aquele processo de encontra o z máximo, encontra o z mínimo, depois coloca y em função de z e depois coloca x em função de y e z, você consegue descrever essa região. Mas na integral não fica fácil, tá? Então vou só reescrever aqui a integral que eu quero calcular. Eu quero integrar sobre aquele objeto k x² mais y² dx, dy e dz, e eu sei que nas coordenadas retangulares não é tão simples. Então eu preciso voltar no objeto e tentar descrever ele em outro tipo de coordenada. O fato do objeto ser um cilindro, a menos de algo que eu estou extraindo, me indica que talvez coordenadas cilíndricas seja uma boa escolha. Então, se eu faço em coordenadas cilíndricas, algumas coisas ficam fáceis, né? Primeiro, a variação do z. Por mais que eu estou tirando essa calota do paraboloide aqui, eu ainda tenho, bem, pelo menos uns pontinhos aqui na base, o que faz com que o z varie de 0 até 3. Isso está mais tranquilo, né? Não. Esse não. Desculpa. O que na verdade varia, a única coordenada aqui que está livre. Bem, vamos na que é mais fácil. O θ está livre de fato, né? É porque o z não varia de 0 até 3, porque aqui ele varia só daqui para cima, né? Então, o que eu disse, vou corrigir. O que é completo é o θ, né? Porque eu sempre dou uma volta completa, então esse aqui sim, de 0 até 2π. Bem, o raio. O raio, mesmo aqui embaixo, agora sim, eu faço o... Vamos ver... Daqui para cima o raio roda todo. Aqui embaixo não, né? Ele só roda daqui até o raio máximo, que é 1. Então o ρ... Bem, o limite superior para o raio, ele é sempre 1. Agora, o seu limite inferior, eu tenho que tirar do raio esse... Vamos ver... Eu vou fazer no outro quadro, vai ficar muito carregado, tá? Deixa eu refazer o desenho aqui. Tenho esse desenho aqui. Estou tirando aqui essa região que é um paraboloide. A altura aqui é 3. E o raio aqui... O raio máximo aqui é 1, né? Vamos lá. O que a gente já tem é que o θ varia de 0 a 2π, não existe restrições nele. O z, ele varia, ele vai até o 3, mas aqui embaixo ele tem um limitante que é 1 menos... Bem, o que limita ele embaixo é 1 menos x² menos y², mas x² mais y² é ρ, né? Então aqui ele é ρ². Então ele vai só até o ρ². Agora sim. Então o z varia aqui e o ρ... Bem, como eu coloquei o z para depender do ρ, então o ρ fica variando de 0. Porque lembra lá aquela brincadeira do faz o desenho,
considera uma variável com máximo e mínimo. Então, por exemplo, você considera aqui o x mínimo e o x máximo. E aí você coloca outra variável em função dela. Então, se eu olho que o raio mínimo é 0 e o raio máximo é 1, eu posso fazer essa consideração desde que eu coloque o z em função do ρ. Tem como fazer ao contrário? Tem. Você poderia deixar o z variar do 0 até o 3. Então, seria quando você considera o z máximo e o z mínimo. E aí, depois você colocaria aqui, para valores de z entre 0 e 1, o seu ρ só varia de 1 até... Aí você tem que inverter essa expressão aqui para z, tá? Entenderam? Claro? Não? Entendeu? Não? Ah, entendeu. Então, você tem que fazer uma escolha. Aqui é mais difícil, foi uma das coisas que eu comentei na segunda-feira. Aqui é mais difícil, porque os objetos tridimensionais vai dar muito mais trabalho de fazer esse mesmo processo que vocês faziam lá do que objetos bidimensionais. Essa prática, tá? Ela leva tempo, assim. Às vezes tem exercício mesmo do livro que eu pego para resolver, escolher um ou outro para fazer, e eu me prendo na região, tá? Não vai ter um momento assim onde todas as regiões vão ser extremamente claras para vocês. Ou vai, e aí vocês vão ser bem fora da curva, tá? Mas em geral é um processo difícil. O que você tem que ter certeza quando você faz o mapeamento é se aquilo de fato descreve seu objeto, descreve a região em que você está integrando. Observa que pega qualquer ponto que está nesse objeto quando você tira essa calota do paraboloide. Qualquer objeto aqui, o θ dele, você não tem restrições, o θ pode variar de 0 a 2π. E aí, bem, quando você está dentro dessa calota polar, o que vai acontecer? O seu ρ, ele até pode variar de 0 até 1. Então você pode... Só que por que não vai ter pontos aqui? Porque esse ponto aqui, ele é excluído na limitação do z. Porque como o ρ aqui, ele é menor do que o 1, então você tem 1 menos o ρ ao quadrado, vai dar... Eu vou tirar um pouco da coordenada z. Então, eu não tenho pontos aqui considerados nesse mapeamento exatamente por causa dessa condição. Então, você precisa escolher uma e fazer aquele processo e precisa praticar, tá? Porque é difícil. Pelo menos até você entender um pouquinho da geometria por trás dos objetos. Então, vamos. Já deixei claro quais são as complicações, vamos de fato integrar. Quando eu faço isso, aí eu observo pelas mudanças de coordenadas como que eu posso fazer a ordem de integração. Nesse caso em particular, o θ não depende de nada, eu posso colocar de 0 a 2π em θ. Posso colocar o z? Não, né? Porque o que eu estou colocando como independente é o ρ. Então eu vou fazer o ρ variar de 0 até 1. E aí o z fica variando até o 3, mas a partir do 1 menos ρ quadrado. E o que eu quero integrar é a minha função de densidade. Então aqui, além do problema da região, eu tenho que fazer as mudanças na função. O k é uma constante, ele permanece. X quadrado mais y quadrado, bem, foi feito para funcionar, né? É claro que se eu pegasse uma muito complicada, não dá para integrar. Então, aqui teria um ρ quadrado, raiz quadrada dele, o ρ do jacobiano, esse aqui é o meu jacobiano, o módulo, na verdade, do meu jacobiano, tá? E aí vai aparecer, bem, o que está variando nessa região é o z. Então, primeiro em z, depois em ρ e por último em θ, tá bem? Então, é complicadinho, mas é isso. Esse quadrado vai embora com esse radical, teoricamente sai módulo de ρ, mas ρ já é o número positivo, então sai o próprio ρ, e a minha integral,
Vou passar para cá, minha integral se torna... Não vai dar para resolver aqui, eu vou ter que pôr outro quadro. Só vou escrever ela aqui para vocês observarem. De 0 até 1, de 1 menos ρ quadrado até 3. Cancelou, ficou k ρ quadrado dz, dρ e dθ. Todo mundo entendeu até aqui? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Ou seja, eu tinha um objeto, eu tinha uma função de densidade dele, eu estou procurando a massa. Primeiro que a massa é a integral da densidade, isso daqui a gente já sabia desde as integrais duplas. O segundo passo é eu conseguir descrever em coordenadas cilíndricas. Esse caso aqui, obviamente, não dá para ser resolvido com integral dupla, tá? Você precisa de integral tripla. Feita a descrição, e uma das coisas que vocês observariam é que se você coloca o z para variar de 0 até 3, fica mais complicado, tá? Para colocar o ρ em função do z. Porque tem uma parte aqui que o ρ não depende de forma alguma do z, e tem uma parte onde ele depende, que é essa até a altura 1 aqui. Então você acabaria tendo que integrar uma parte aqui embaixo, uma parte lá em cima e somar essas duas integrais. Funciona do mesmo jeito, mas é mais complicado, tá? Então agora vamos calcular essa integral aí. Quando chega nessa parte, em geral o problema já foi, tá, pessoal? Quando você chega na integral, pelo menos é o que se espera, é que quando você chegar na integral, já nas coordenadas adequadas, o problema seja muito simples. Porque como eu reforcei algumas vezes, não é o objetivo do curso de Cálculo 2 ficar repassando todas aquelas técnicas, aquelas integrais mais elaboradas. Então, só para não deixar o problema aberto, eu vou integrar, mas vocês vão ver que daqui para frente não tem muito mais o que fazer. 3k ρ quadrado dz, dρ e dθ. Bem, pelo corolário do teorema de Fubini, aquele segundo caso, o θ pode ser separado, porque não depende do θ. Então ficaria a integral de 0 a 2π em θ, que multiplica... Bem, essa constante também pode sair da integração, então vezes a constante de proporcionalidade. Aí o ρ, eu estou integrando em z, né? Então o ρ vai se comportar como uma constante, eu já vou integrar direto. Bem, ρ ao quadrado integrado em z é? Vamos ver. Ρ quadrado integrado em z, isso dá? Ρ quadrado z. Exato. Porque eu estou integrando em z, tá? Esses cuidados são... Não importa. Toda vez eu falo e na prova ainda tem quem integra uma variável em relação à outra. Mas quanto mais eu falo, eu fico na esperança de que menos pessoas errem, tá? Então, ρ quadrado z variando de 1 menos ρ quadrado até 3. E aí fica... agora em ρ, tá? Isso daqui dá 2π, então k vezes 2π. Bem, o que vai acontecer aqui? É z, né? Então vai ficar a integral de 0 até 1. Quando z é 3, fica 3ρ quadrado. Menos, quando z... é 1 menos ρ quadrado vezes o ρ quadrado, tá? dρ. Então vai ficar k vezes 2π. Aí aqui eu vou integrar... Bem, aqui tem algumas coisas que dá para ser feito. Essa integral é uma integral polinomial, né? Fica menos com menos mais, então ρ à quarta. Menos ρ quadrado, tem 3ρ quadrado aqui, então menos mais 2ρ quadrado, certo? Tem um menos aqui que vem do teorema fundamental do cálculo, então 3ρ quadrado menos
o limite de baixo vezes ρ quadrado, menos com menos mais, tem um ρ à quarta, menos ρ quadrado, mexendo 3ρ quadrado, fica mais 2ρ quadrado, dρ. E aí aqui é só, vai ficar 4 vezes 2π, multiplicado, vai ficar ρ à quinta sobre 5, mais 2ρ ao cubo sobre 3, isso de 0 até 1, no 0 dá 0, vai ficar k que multiplica 2π, 1/5 mais 2/3. 1/5 mais 2/3 que dá 15, 3 mais 10, 13, então 26k π sobre 15. Se eu não tiver errado continha de cabeça, tá? Só fiz essa conta aqui, confere aí. Que vai dar 15, né? E fica 3 mais 10. Tá certo? Tá errado. Fica aqui dá 15, vai ficar 3 mais 10, que é 13 vezes 2, 26, k π, aqui é um 15. Bem, essa parte aqui é só continha, tá? Se tiver errado, não vai fazer tanta diferença na vida de vocês, mas o importante é as técnicas de integração. Tá ok? Eu vou abrir com vocês o livro lá, vamos pegar o livro tem algumas questões de integrais triplas, aí eu deixo vocês escolherem uma e a gente tenta resolver. Pode compartilhar aí? Bem, essas daqui são as questões do livro, texto de vocês sobre integral tripla. Vou até dar mais um zoom aqui. Deixa eu ver aqui se dá para aumentar um pouco e vir mais para cá. Espera aí. Vamos fazer uma dessas entre a 17 e a 28 aqui, que é basicamente resolver com coordenadas cilíndricas. Escolhe uma aí do 17 ao 21. Podem, falar ou colocar aí no chat. Olhem elas daí. Tá dando pra ver direito ou quer mais um? Acho que dá pra ver, né? Alguém aí? Alguém aqui? Qual? 'Tá difícil, é porque é ruim. 20, obrigado. 20. Calcule onde E é limitado pelos planos Z igual a 0, Z igual a x mais y e pelos cilindros. Tá bem, vamos lá. Pode deixar aí no quadro que eu vou ter que transferir as informações para cá. Desculpa, que eu tô meio... É um pouco ruim de ouvir aqui de cima. Tá bem. Então, a integral... A função em si é simples, né? É integrar sobre só a função x, dv. O mais complicado é a região, né? A região é dada. Vamos pegar aquelas informações. Plano z igual a 0. Plano z igual a x mais y mais 5. E cilindros x quadrado mais y quadrado igual a 4. E x quadrado mais y quadrado igual a 9. Tá? Essas são as informações da região de integração. E aí, acho que eu comentei com vocês no dia que eu fiz umas continhas. Tem duas formas, tá? Uma é você só usar a álgebra e acreditar que a álgebra funciona, transforma e vai funcionar, tá? Se você... eu particularmente prefiro você usar a álgebra. Eu confio que ela funciona bem. Quem fez era muito mais inteligente do que eu. E as coisas vão funcionar. E a outra é você querer mesmo entender como que é esse objeto para da figura geométrica tirar as informações. Funciona também. Mas esse caso aqui não vai ser tão complicado, mas dá um pouquinho de trabalho, tá? O que esse objeto é? Ele é um objeto da seguinte forma. Eu vou fazer o desenho aqui só para vocês terem uma noção. Existe um cilindro de raio 3. Então você tem um cilindro aqui de raio 3. Dentro dele, com o mesmo eixo, o mesmo centro, você tem um outro cilindro de raio 2.
Então você tem esse cilindro aqui, você tem um outro dentro dele de raio 2. Então sei lá, é um objeto mais ou menos assim. E aí, bem, você começa no plano Z e aí você ainda tem um corte aqui de um plano, tá? Tem um plano aqui que está cortando esses cilindros e você está olhando só via esse corte. Ou seja, esse plano está acima do eixo do plano Z igual a 0, tá? Então você está acima, pensa que aqui é o nível Z igual a 0. Está abaixo desse plano. Como é que eu sei que esse plano está acima desse? Porque enquanto aqui, em todos os pontos, em particular no ponto x e y igual a 0, enquanto aqui eu estou no 0, 0, aqui quando o x e o y são iguais a 0, eu estou no 5, tá? Então por isso que eu sei que um está acima do outro. Então, você tinha um cilindro, você tirou um cilindro do meio dele, então ele ficou um cilindro oco aqui, e você cortou ele embaixo com plano horizontal z igual a 0 e cortou ele superiormente por esse plano x mais y mais 5, tá? Bem, essa é a figura, mas ela ajuda muito pouco, no final das contas, tá? Você vai fazer conta com a álgebra mesmo. Então, mas o desenho, vou deixar ele aqui. Vamos tentar usar a álgebra. Por que eu chamo de usar a álgebra? É primeiro identificar aonde faz sentido eu passar para coordenadas polares, quais dos planos coordenadas faz sentido, e isso quase sempre, se não sempre, vai ser os planos onde você tem essas somas de quadrados. É nele que é mais interessante você fazer a mudança. Então, eu vou chamar x de ρ cosseno de θ, eu vou chamar o y de ρ seno de θ e o z vai ser o próprio z. Ok. O que vai acontecer com isso? Quando eu faço essa transformação, eu tenho que estar acima desse e abaixo desse. Que direto, quando você levar aqui ao quadrado, vai ficar ρ quadrado tem que estar entre maior ou igual a 4 e menor ou igual a 9. Professor, de onde você tirou isso? Daqui, tá? Porque a hora que você fizer x quadrado mais y ao quadrado, aqui vai aparecer só ρ quadrado, porque o cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado vira 1. Aí que vai ficar ρ quadrado igual a 4. E aqui vai ficar ρ quadrado igual a 9. Se é entre um e entre o outro, o maior ele está entre o menor e o maior. Ou que você pode traduzir, como ρ é positivo, em 2 é menor ou igual a ρ, que é menor ou igual a 3. Então você tem a limitação do ρ. Você tem o θ, bem, apesar de ser só essa coroa aqui do seu cilindro, a coroa dá a volta inteira em torno do z, o que faz com que o θ varie de 0 a 2π. Mas, professor, você disse que ia usar só a álgebra, não ia usar o desenho. Bem, aqui não tem restrições para o x e o y, tá vendo? As restrições que você tem é que o quadrado deles, a soma dos quadrados deles esteja entre 4 e 9. Quando você só tem coisas desse tipo, o ângulo não está restrito. Por quê? O ângulo estaria restrito se você falasse que tem uma outra limitação aqui no x, que o x tem que ser positivo, que o y tem que ser positivo, coisas desse tipo, que não tem aqui. As únicas restrições a mais que você tem é aqui em cima. E o z, aí o z tem restrição. O z varia do 0 até x mais y mais 5, só que agora x para mim é isso e y para mim é isso. Então o z varia até ρ cosseno θ mais seno θ mais 5. Tá bem? Essa é uma das possibilidades. Vamos tentar com ela e ver se dá para integrar. Se a gente conseguir integrar essa, beleza. O problema está resolvido. Se não, a gente vai ter que escolher melhor a nossa mudança de coordenada. E é assim a vida. Tentativa e erro.
O que eu fiz, eu não estou dizendo que é essa a mudança de coordenada, estou dizendo que essa é a mais simples. Só que vai depender da própria integral se essa mudança de coordenadas é ou não boa. Ela é boa se eu conseguir integrar, né? Senão ela não é. Então vamos lá, eu vou passar daquela integral sobre e da função x dv para uma integral que agora está em coordenadas cilíndricas, onde o θ varia de 0 a 2π, o ρ varia de 2 até 3, e o z ele varia de 0 até ρ cosseno θ mais seno θ mais 5. E a minha função é x, só que x pra gente é ρ cosseno de θ. Mas eu tenho um ρ do jacobiano. E aí, dz, dρ e por fim dθ. Ok. Vamos ver se dá. Integral de 0 a 2π, da integral de 2 até 3, de 0 até ρ cosseno θ mais seno θ, mais 5 de ρ quadrado, cosseno de θ, dz, dρ e dθ. Tá bem. Eu estou integrando em z, essa é a coisa boa, né? Que pelo menos o primeiro passo vai sair tranquilamente, porque em relação a z isso aqui é uma constante. Então vai aparecer um produto aí de umas potências que aparentemente dá para integrar. Então vamos confiar. Quando você integra isso aqui em z, e é esses cuidados que vocês precisam ter muito, é que isso aqui é uma constante em relação a z. Então vai aparecer só um z multiplicando. Como começa no zero, eu posso simplesmente pegar esse e multiplicar pelo limite superior. Então vai ficar, vou fazer um pouquinho devagar só para não confundir. Isso é a função e o que eu vou integrar, o que eu vou multiplicar é por z aplicado no limite superior, que é essa daqui. Então, que multiplica ρ cosseno θ mais seno θ mais 5, e aí só vai ficar dρ dθ. Tá indo. Talvez dá. Vamos lá. Então, de 0 a 2π, de 2 a 3, aí aqui vai ficar um ρ ao cubo cosseno ao quadrado, mais um ρ ao cubo cosseno seno, mais um ρ, 5ρ quadrado, mais 5 ρ quadrado cosseno de θ, dρ dθ. Ok? Vocês vão acompanhando aí, vocês verem que eu fiz alguma continha errada, volta pra gente não perder muito tempo. Tudo certo, né? Aqui 5 ρ quadrado. Aí você pode abrir essas integrais na soma delas e calcular elas separadamente, para não ter que ficar aquela coisa muito carregada, tá? Uma das opções aqui é você observar que a integral da soma é soma de desintegrais. Isso vai valer para qualquer ordem de integração, integral dupla, tripla e por aí vai. Então você pode reescrever isso como sendo ρ ao cubo cosseno quadrado θ, dρ dθ, mais integral dupla. Eu não vou ficar colocando os limites de integração porque são os mesmos, tá? Vai ficar ρ ao cubo cosseno θ seno θ, dρ dθ, mais integral dupla, mesmo limite de integração, de 5 ρ quadrado cosseno θ dρ dθ. E aí eu vou calcular separadamente, tá? Essa é a minha integral 1, essa é a minha integral 2 e essa daqui vai ser a minha integral 3. Elas são fáceis, vou fazer separadamente.
A mais simples é a 3, né? A 3 é a integral de 0 a 2π de 5, 0 a 2π, da integral de 2 a 3, de 5, ρ quadrado, cosseno θ, dρ dθ, corolário do teorema de Fubini para funções, para integrais duplas. Isso é integrar de 0 a 2π o cosseno de θ. Observem que eu fiz isso exatamente para colocar as coisas como produtos, tá? Aqui eu não podia usar corolário do teorema de Fubini porque eu tenho somas. Eu quebrei em soma de integrais para que eu possa usar o corolário em cada uma delas. Então, cosseno de θ dθ. O 5 eu já posso colocar aqui do lado de fora. A integral de 2 até 3 de ρ quadrado dρ. Aí ficou fácil, né? Integral do cosseno é o seno. Aqui tem um produto. A integral do cosseno é o seno. E seno disso é 0, né? Seno de 2π é 0. Então isso aqui dá 0. Isso dá 0 porque essa integral aqui é 0, tá? Integral do cosseno é seno. Seno de 2π é 0, seno de 0 também é 0, então essa parte da integral se anula, tá? Não precisa fazer nada. Vamos para 2. A minha integral 2 é a integral de 0 a 2π, da integral de 2 até 3, de ρ ao cubo, cosseno θ, seno θ, dρ dθ. Aqui também eu posso usar o corolário, porque os limitantes são independentes. Então ficaria a integral de 0 a 2π do cosseno de θ, seno de θ dθ, vezes a integral de 2 até 3 de ρ ao cubo dρ. Bem, aí aqui é uma substituição, né? Você pode chamar seno de U, tá? Se U é seno de θ, du vai ficar cosseno θ dθ, ok? Então, e aí você tem que fazer a mudança aqui dentro, tá? Vai ficar... Está chamando... Só ver aqui um detalhe. Não, tem que ir e voltar, tá? Se você fizer... Aqui tem uma observação importante. Se você colocar o seno e aplicar os limitantes de integração, ficaria como se estivesse integrando de 0 até 0. Daria certo? Não, porque mudança de variáveis precisa de bijeção, tá? E o seno não é uma bijeção do 0 ao 2π. Isso é uma coisa que quase nunca a gente vê lá. Então, a forma mais ideal de você integrar essa parte é faz por substituição e coloca só a primitiva aqui. Entenderam? Vocês vão ver, eu vou fazer e vou explicar a diferença. São umas coisas que geralmente no cálculo 1 se fala pouco. Se você integra cosseno de θ, seno de θ em relação a θ, a regra, vocês sabem, é substituição, chama isso aqui de U, isso daqui se torna o du. Então você vai ficar com a integral de U du, que é igual a U quadrado sobre 2. E aí, se fosse uma integral indefinida, você volta, né, para a variável antiga. Então vai ficar seno ao quadrado de θ dθ. Que vai, no final das contas vai dar a mesma coisa, né? Tá, vai dar 0 de novo. Depois o bom é que no livro tem resposta no final, mas vai dar 0 de novo. Mesmo fazendo desse jeito, quando você integra, bem, você escolheu o seno, então vai ficar seno ao quadrado sobre 2. Essa parte aqui seria seno ao quadrado de θ sobre 2 mais de 0 a 2π, que vai dar 0 de novo. De 2 até 3, ρ ao cubo dρ. Não é possível que vai dar tudo 0, né? Tá, essa daqui dá 0 porque a hora que você colocar o seno de 2π é 0. Mas ainda assim é importante observar
que o teorema de substituição, ele não funciona quando a sua função não é uma objeção, tá? Então você não pode aplicar ele direto só mudando aqui os limitantes de integração, apesar de o resultado ter dado igual. Não é necessário. Vamos para 1, né? Na esperança de que ela dê diferente. Ela tem chances, até porque é um cosseno que está aparecendo ali, então acho que temos chances de funcionar. Então, a integral de 0 a 2π, da integral de 2 até 3, 2 até 3, de ρ ao cubo, cosseno quadrado de θ, dρ de θ. Tá, essa integral aqui também você pode separar, ficaria a integral de 0 a 2π do cosseno ao quadrado de θ dθ, mais a integral de 2 até 3 vezes a integral de 2 até 3 de ρ ao cubo dρ. Ok, aqui a gente está de tempo. Aqui é uma outra regrinha de integração que eu acho que a gente já usou no curso em alguns momentos, que é você observar que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Lembram disso? Todo mundo lembra disso? Alguém não lembra? Se não lembra, isso aqui vem do fato de que 1 é igual a seno quadrado mais cosseno quadrado e que cosseno de 2θ é cosseno quadrado menos seno quadrado. Aí você soma as duas, fica 1 mais cosseno de 2θ. Os senos se cancelam porque um é positivo e o outro é negativo. Depois, na hora que se dividir, vai ficar 2 cosseno quadrado. Na hora que se dividir por 2, você volta para cá. Então, com isso, essa integral aqui se torna a integral de 0 a 2π de meio mais cosseno de 2θ sobre 2. Tinha escrito aqui errado, tá? Porque é dθ, né? Essa é em θ, essa é em ρ. dθ. E essa daqui você já pode integrar, porque agora certeza que não vai dar tudo zero, né? Porque pelo menos o meio ali vai salvar. Então essa daqui você já pode integrar, fica ρ à quarta sobre 4. Então é 3 à quarta sobre 4 menos 2 à quarta sobre 4. Eu vou ter que ir para o outro quadro de todo jeito, lá eu termino de fazer essa conta. Isso aí dá 81 menos 16, né? Vamos lá. Então, bem, essa continha que está aí, deixa eu ver se eu não esqueci ninguém para trás, acho que não. Essa continha que está aí é 81 menos 16, então 65 sobre 4, né? 65 sobre 4 vezes essa integral, que eu vou abrir na soma. Então, a integral de 0 a 2π de meio dθ mais a integral de 0 a 2π de cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Isso daí vai dar 65 sobre 4. 2θ, com esse 2 cancela, então de π mais... Aí aqui é uma substituição de novo, onde você chama 2θ de u. Se 2θ é u, então dθ fica du sobre 2. Então vai aparecer 1/4 aqui da integral. Vamos calcular a primitiva pelo mesmo motivo, né? Até o 2θ, então tomar um cuidado aqui. Até o 2π. Então, quando você calcula só a primitiva, só assim, cosseno de 2θ dθ, eu estou colocando um meio aqui do lado de fora, tá?
o que você faz é chamar isso aqui 2θ de u. Então, o du fica sendo 2dθ, e o dθ, que é o que eu tenho, se torna du sobre 2, né? Isso implica que o dθ é igual ao du dividido por 2. Então aparece mais um meio aqui, vai ficar 1/4 da integral do cosseno de u du. Integral do cosseno é o seno, então fica 1/4 do seno de u. E o u é 2θ. Então você volta seno de 2θ. Então essa é a primitiva, né? E é isso que você precisa para o teorema fundamental do cálculo. Então 1/4 já coloquei aqui. Ficaria seno de 2θ de 0 a 2π e de novo mais um zero, né? Essa questão foi aquela que aluno gosta, né? Porque quando vai dando zero parece que está certo, mas não necessariamente. Vai dar zero de novo porque seno de 2 vezes 0 é seno de 0, que é 0, e seno de 4π é seno de 2π, que também é 0, então essa parte aqui dá 0 de novo. E a minha integral fica só 65π sobre 4. Bem, o livro texto tem resposta no final, né? Seria bom conferir porque deu muita conta. Vamos dar uma olhada. Essa era a 20, né? Eu acho que ele tem resposta. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho se tem. Cadê? Eita. Espera aí só um minuto. Área de referência. Deixa eu ver. Se é o 14, só um minuto. Vamos verificar aqui, essa é a questão 20, né? A má notícia é que ele só dá a resposta das questões ímpares, então não tem como verificar, tá? Ele só dá a resposta das ímpares, então essa daí não dá. Alguém já tinha escrito ali. Deixa eu ver os comentários. Ainda tenho muita confusão com a mudança de variável cilíndrica. Ainda estou com muita dúvida, né? Minha preocupação acaba sendo que mesmo com uma mudança, as contas ainda ficam trabalhosas, dando uma sensação de que está fazendo as coisas erradas. Acho que só melhora com a experiência. É isso, tá, pessoal? Essas contas, elas, primeiro que a própria conta já não é muito bonita, né? É claro que chegar num resultado assim redondinho ajuda bastante a achar que foi correto, mas né, com certeza não dá aquele impacto de ter certeza de que está certo, né? É um dos motivos que, se vocês observarem a lista de exercícios de vocês, no final ela tem as respostas finais daquilo que é com conta, tá? Lá na lista mesmo, na hora que vocês baixarem, se vocês não observaram ainda, observem, a resposta está lá. Porque às vezes gera muita preocupação do tipo assim, eu fiz conta, enchi 3 folhas de conta, revisei as contas várias vezes, inclusive acaba que às vezes vocês perdem muito tempo só no processo de revisão, de ficar vendo se eu não errei continha aqui, por não saber qual era o resultado final. Nesse sentido, junto com a equipe de monitoria, a gente achou que é interessante que vocês saibam a resposta final, da mesma forma que o livro tem respostas finais, que é para vocês poderem comparar, né? Não cheguei nesse resultado, de fato eu tenho que voltar e fazer uma revisão, cheguei nesse resultado, beleza, vamos para a próxima. Mas uma das coisas que eu quero dizer, de certa forma para tranquilizar vocês, é que eu levo em consideração muito mais o processo de resolução do que a resposta final. É trabalhoso corrigir desse jeito, porque aí eu tenho que, às vezes vocês erram uma coisa muito no começo, e eu tenho que analisar de acordo com aquilo que vocês erraram, se faz sentido as outras coisas. Por exemplo, você erra uma região e coisas assim. Tem coisas que não dá para recuperar, né? Eu tenho uma questão que é uma integral numa região cilíndrica que não vem de um retângulo, né? Você tem certas limitações nas coordenadas, igual essa. Aí tem aluno que eu não sei se é realmente sem má vontade, sem um objetivo ou não. Ele pega essa questão e coloca de 0
a 5 aqui. E resolve desse jeito. Aí realmente é mais difícil de considerar, porque o que eu estou avaliando é outra coisa, né? Vai ter lá na prova de vocês questões em regiões retangulares, mas também tem algumas que foram colocadas lá para ver se vocês conseguem considerar regiões mais gerais de integração. Mas tirando isso, dá para ir salvando uma parte da nota e tudo mais. É difícil, eu não vou dizer que é fácil não, assim, eu mesmo, se for falar assim, tem certeza que é essa resposta, não tenho, eu teria que fazer a mesma coisa que vocês fazem de mandar a lista, né, não sei a resposta final, eu tenho que olhar cada uma das contas. Tem que tomar certos cuidados, pelo menos essa parte aqui parece que tá correta, tá? Mas é bom, e aí é uma das coisas boas de vocês terem um livro-texto, tá? Tentem resolver questões dos livros-textos que vocês tenham a resposta final. Exatamente para vocês fazerem essas comparações e começarem a perceber o que vocês mais erram nisso. Eu sempre em cálculo 2, desde a minha época de graduação, a coisa que eu mais errava era esquecer jacobiano. Eu fiz isso, perdi questão fazendo isso, então eu insisto muito e eu faço isso às vezes até hoje, tá? Como vocês já devem ter percebido. Então, quando você faz bastante exercícios, você começa a perceber qual que é o erro que você faz de forma mais mecânica. Porque aí, como tem muitos passos na resolução dessas integrais, você vai faz uma coisa ali, a hora que você consegue encontrar a região de integração, você só quer integrar de uma vez. E às vezes nessa correria você esquece de colocar o jacobiano. Nessa conta mesmo, se eu não tivesse colocado o jacobiano aqui, eu poderia ter feito a conta inteira, dado uma resposta final e estaria errado. Por quê? Porque essa integral funciona sem esse rho quadrado. Entende? É óbvio, né? A única coisa que foi zerando lá pra frente eram as funções do θ. Então, mudaria tudo, eu teria uma outra constante aqui, simplesmente porque em vez de colocar o rho quadrado, que é o rho que vem do x e o rho que vem do jacobiano, eu esqueci e fiz a outra. Agora, se você resolve tudo, esqueceu esse jacobiano, eu vou descontar uma nota, mas eu não vou zerar a sua questão. Eu vou tentar considerar o que você consegue fazer em relação à integração, mesmo esquecendo o jacobiano, porque isso é infelizmente algo típico, né? A gente faz correndo, prova em geral vocês têm, ou o tempo também é um adversário forte na hora de resolver. Às vezes você chega na questão que é mais complicada com muito pouco tempo, né? Tipicamente é isso que acontece. Você gasta muito tempo nas simples e tem pouco tempo para as complicadas. Então esses tipos de erros vão acontecer, tá? Infelizmente. Mas eu acho que a própria avaliação, a primeira avaliação, deixou muito claro que eu levo em consideração todo o processo de desenvolvimento de vocês, né? Se eu fosse corrigir, infelizmente, se eu fosse corrigir a prova 0,1, ou seja, se você acertou, eu dou a nota. Se você errou é 0, as notas seriam bem mais baixas, assim. Teve questões que quase ninguém realmente conseguiu chegar na resposta final, mas muitos acertaram o caminho, o processo de resolução, e eu fui considerando, tá? Se isso de alguma forma acalmar vocês. Vamos ver se dá pra fazer mais uma. Só pra... vamos pegar uma mais... agora tem que voltar lá. O livro é gigante até eu chegar na página. Acho que vou pegar aqui do livro, tá? Porque... mas eu tenho que mostrar pra vocês, então tem que voltar lá. Alguém lembra a página? Era lá em cima. Deixa eu dar uma olhada aqui, qual que é a página e já ir direto. 925. Sei lá, acho que é... deixa eu ver. Não, mais pra trás ainda. As edições são diferentes. A que eu tenho impressa daqui tá aqui. Tá. Integral, acho que eu cheguei aqui. Essas daqui são integrais triplas. Coordenadas cilíndricas. Aqui. Vamos tentar resolver mais uma. Tá, eu peguei uma aqui de 17 a 21. Vamos pegar uma aqui de 22 até a 28. Escolha uma. Escolheram uma aqui, deixa o pessoal do Zoom escolher uma. Coloque aí, deixa eu dar mais um para vocês conseguirem ver o enunciado. Escolha uma aí de 22 a 28. E
pra gente tentar fazer. Pessoal do Zoom. 28. Eu gosto dessa lógica de aluno. A lógica é, quanto mais longe do começo, mais difícil é. Não estou dizendo que foi esse argumento que você usou, mas tipicamente se eu colocar, escolha uma de 1 a 101, os alunos em geral escolhem a 101. Faz um certo sentido, né? O grau de dificuldade ele é crescente. Distância ao eixo Z. Ok, vamos lá. Então é para calcular, determinar a massa de uma bola B. Então eu tenho uma esfera. Esse exemplo é bom, tem uma coisa interessante nele. Ele é dado, bem, é a esfera maciça, né? É a região onde x² mais y² mais z² é menor ou igual a A². E a densidade em qualquer ponto é proporcional à distância ao eixo Z. Então tem aqui. Tá de boa, pode vir para cá. Por que essa questão é interessante? Porque eu estou falando de uma esfera, né? É uma bola, uma esfera maciça. E existem naturalmente argumentos para se resolver com coordenadas esféricas. O livro ele não faz da mesma forma que eu fiz com vocês, de apresentar tudo e depois ir particularizando. Então, se você pegasse esse exemplo, eu já sei calcular coordenadas esféricas, talvez eu vou jogar direto para coordenadas esféricas e fazer. Bem, mas existe um argumento de por que essa questão está em coordenadas cilíndricas e não em coordenadas esféricas, que é como que funciona a função densidade. Ela funciona da mesma forma que a densidade que eu considerei naquele exemplo, lembra que era o cilindro menos uma calota de um paraboloide. E isso indica que talvez seja mais interessante eu fazer em coordenadas cilíndricas, já que a densidade é k raiz quadrada de x² mais y². Eu estou fazendo direto porque, bem, a gente acabou de fazer, não o último, mas o penúltimo exemplo era semelhante, tá? Quando eu digo que é proporcional à distância ao eixo Z, eu estou querendo dizer que está em cascas, né? Existem cascas circulares em torno do eixo Z de densidade constante. Então, e pelo fato da densidade ser dada dessa forma, que fica interessante você considerar em coordenadas polares. Observe que a região é esférica. Então você poderia considerar as coordenadas esféricas. Mas a função que você está integrando, ela se comporta em cascas cilíndricas. E por isso faz bastante sentido que se considere as coordenadas cilíndricas. Mas aí você vai ter que entender como que funciona, né? Se você está dizendo que x² mais y² é igual a ρ², então, de certa forma, essa equação diz para você que a região de integração ela é dada por ρ² mais z² é igual a A². Tá bem? E você tem que encontrar a região de integração, né? Vamos lá. A região de integração, primeiro eu dou a volta completa, eu vou centrar o meu eixo coordenada no centro da esfera, o que vai fazer com que o meu ângulo θ varie de novo de 0 a 2π. Ok. Aí eu vou ter que escolher uma das variáveis para deixar solta, ou ρ ou z, porque observa que essa equação está me dizendo que ρ e z, um é dado implicitamente em função do outro. Então, vamos por tentativa e erro. Eu vou colocar o z para variar. Bem, onde o z varia, se eu quero deixar ele solto? Essa equação me diz que quando o x e o y é zero, que são os maiores valores que o z assume,
o z varia de mais ou menos a, né? Então ele vem de menos a e vai até a. Se eu deixei ele solto, então o ρ quadrado vai depender dele, né? O ρ vai depender dele. E aí vai depender dele de acordo com isso daqui, tá? O ρ vai variar de menos a raiz quadrada de a quadrado menos z quadrado, de menos isso, né, até mais. Então, as soluções dessa equação é ρ igual a mais ou menos as raízes quadradas. Então, ele vai variar de menos a raiz quadrada de a quadrado menos z quadrado até mais essa raiz. A quadrado menos z quadrado. Isso daqui já diz que essa integral vai ser um pouquinho complicada, mas provavelmente a gente não vai conseguir fugir disso, tá? Exatamente por eu estar numa esfera e integrando com coordenadas cilíndricas. Então não dá muito para fugir. A esperança é que a integral seja relativamente fácil de ser calculada, tá? Então para calcular volta lá só, por favor. Só para ver o negócio. Determine a massa, é só a massa, né? O que já é mais fácil. Se fosse o centro de massa, daria um pouquinho mais de trabalho. Se é só a massa, é integrar sobre essa bola a densidade. Bem, fazendo as mudanças de coordenada, eu vou ir. O θ vai variar de 0 a 2π. O z vai variar de menos a até a. E o ρ vai variar de menos a raiz quadrada de a quadrado menos z quadrado até a raiz quadrada de a quadrado menos z quadrado. O que vai aparecer aqui dentro é k, x quadrado mais y quadrado em coordenadas cilíndricas, isso dá ρ quadrado. Com uma raiz, cancela, fica só o ρ, com o ρ do jacobiano, ρ quadrado. E aí vai ficar dρ, dρ, dz e por fim o dθ. Vamos observar se isso aqui faz sentido, tá? Bem, o θ de fato ele dá a volta completa. Eu coloquei o sistema de coordenadas no centro da minha esfera. Então eu rodo a esfera completa. Ok. O z ele varia. O menor valor que ele assume, colocando o sistema de coordenadas no centro da esfera, é menos a até a. Ok. E o ρ ele depende via essa equação do. O ρ depende via essa equação do z. Então, faz sentido, né? Isso daqui pode ser separado. Vai vir. Só tem uma coisa que depois eu fui observar. Deixa eu só ver um negócio aqui. Quando eu fiz aquela integral, do jeito que a gente resolveu, eu esqueci de ter um errinho lá no final, agora que eu percebi. É porque eu coloquei ρ e z aqui, porque eu tinha colocado o θ pra lá, né? Tá, provavelmente tem alguma coisa que ficou faltando aqui no produto, tá? Porque era uma integral tripla. E o que a gente resolveu foi essa dupla. Ficou faltando a parte que só dependia de uma variável. Mas já foi. Vamos não fazer isso nesse caso aqui. Todo mundo entendeu o que eu disse? É porque lá era uma integral tripla. Eu transformei numa integral simples vezes uma integral dupla. Eu calculei a integral dupla. Na questão não deveria ser ρ ao invés de ρ ao quadrado. Olha, esse ρ ao quadrado, ele vem do jacobiano. Porque aqui só dá ρ, tá? Matheus. Aqui ficaria ρ quadrado dentro da raiz e aí o radical cancelaria. Esse quadrado é por causa do jacobiano. Tá. Aí o que ficou faltando no outro lá que eu tinha que resolver e não fiz, é que tem um θ que vem aqui para fora, 0 a 2π em relação a θ, que é o que não depende de ρ e de z. E aqui dentro vai ficar de menos a até a. Eu já posso integrar
pelo menos a mais interna, ρ ao quadrado em relação a ρ fica ρ ao cubo sobre 3. Então vai ficar K sobre 3 de ρ ao cubo, que vai ser... bem, aplica nesse de cima, vai ficar raiz quadrada de A quadrado. Depois eu simplifico, tá? Ao cubo, só para não fazer confusão. Ao cubo no primeiro, menos o de baixo ao cubo, mas com esse menos vai ficar mais, então aparece um 2 aqui multiplicando isso, tá? Que vai ser a mesma coisa, só que o menos vai cancelar com o menos do teorema fundamental do cálculo, e aí vai ficar só em Z agora, dz. Tá bem? Vou usar esse quadro aqui do meio, para ficar um pouco mais... Vão entendendo aí o que eu fiz. Eu integrei em ρ, apliquei nos limitantes de integração. Ρ ao cubo é uma função ímpar, então é basicamente 2 vezes de 0 até o limite, né? Foi o que eu fiz aí. Então, essa integral mais externa aí, que é em θ, eu já posso calcular, dá 2π. E o que vai aparecer aí interno, eu vou colocar as constantes de integração do lado de fora. As constantes de integração não, né? As constantes que estão multiplicando a integral é 2k sobre 3, que eu posso colocar do lado de fora. Elevando aquilo ali ao cubo, ficaria a quadrado menos ρ quadrado vezes a raiz quadrada de a quadrado menos ρ quadrado. Que eu estou elevando ao cubo, né? Um quadrado cancela com radical e o outro sobra. E agora só tem um detalhe aqui, né? Pera aí. Eu fiz em ρ, então aqui é Z, né? Aqui é Z. Porque senão não funciona, né? Como é que eu vou integrar? Então aqui é em Z. E aqui é em Z. E aí é dz. E aí variando de menos A até A. Ok? Simplesmente apliquei aqui o teorema fundamental do cálculo. Tinha colocado um ρ, mas não é ρ, né? É Z, os limitantes. O 2 vem do fato de que aqui tem um menos, fica 2 vezes função ímpar. Ok. Essa integral aqui, deixa eu pensar. Se eu chamar isso daqui de U... Alguém lembra? Tá. Não, lá era o jacobiano. Deixa eu só dar uma olhada. Substituição trigonométrica eu acho que vai funcionar, mas eu não sei se precisa, porque já tem esse cara aqui do lado de fora, né? Então... Mas para fazer substituição simples, eu precisaria de um 2z que não aparece. Eu acho que só por substituição trigonométrica mesmo, tá? Não acho que vai sair por uma substituição simples, que se fosse, por exemplo, chamar isso aqui de U, eu precisaria de um 2z do lado de fora, que eu não tenho. Chamar isso daqui. Se alguém consegue ver alguma forma que não seja substituição trigonométrica, por favor, se declarar. Mas eu acho que só substituição trigonométrica. Aí tem que lembrar, né? Para fazer substituição trigonométrica aqui, você tem a quadrado menos z quadrado, raiz quadrada disso, né? Essa substituição, vamos lembrar, a tabelinha é... Isso daqui eu chamo z de a cosseno de θ, né? Não é isso? Porque a cosseno ou a seno, acho que... Porque se eu chamo isso de a seno de θ, vai aparecer um a cosseno. Acho que é essa. Faz um tempinho que eu não resolvo integral por substituição trigonométrica, mas vamos lá. Desse jeito, bem, eu derivo em relação a θ, eu vou ficar com dz
é igual a A cosseno θ de θ. Então, bem, vamos tentar aqui ver se vai funcionar. Vamos lá, tem 2π que multiplica 2k sobre 3. Bem, se eu estou fazendo essa substituição de chamar z de a seno de θ, a hora que eu ficar com a quadrado menos z quadrado, vai ser a quadrado menos a quadrado seno quadrado de θ, né? Então isso vai dar a integral de menos a até a de a quadrado cosseno quadrado de θ, né? Concorda? Daqui a quadrado menos a quadrado seno quadrado de θ, a quadrado cosseno quadrado de θ. Aqui dentro vai ficar a raiz quadrada disso. A conta é a mesma, né? Então vai permitir sair do radical, a quadrado cosseno quadrado de θ. E o dz que eu tenho aqui, ele é fornecido com mais um a quadrado cosseno quadrado de θ. Então aqui vai para o cubo, né? Então vai ficar a ao cubo cosseno ao cubo de θ. Aqui tem um quadrado. E aí, em vez de dz, eu troquei dz por a cosseno de θ dθ. Bem, e essa daqui resolve, né? Porque esse quadrado eu cancelo. Então vai ficar 2π, 2k sobre 3, integral de menos a até a, de a à quarta, cosseno a quarta de θ dθ. O a, ele pode sair, tá? Deixa só eu ver um detalhe aqui. Ah, tá, tem um probleminha, né? Porque eu fiz essa mudança aqui. Eu vou calcular essa integral sem os limitantes de integração e depois eu volto para cá, senão vai dar muito trabalho, tá? Os limitantes de integração é que dá problema, né? Eu mudei as variáveis, tem que mudar os limitantes de integração. Então eu vou calcular só a primitiva dessa e depois eu volto aqui, tá? Vamos fazer em outro quadro até, para calcular só uma primitiva e voltar aqui. Acho que vai dar tempo. Tem uns 5 minutos para terminar. Vamos ver se dá tempo. Na verdade, já foi, né? Ah, é verdade, já acabou meu tempo. Tá, vai dar tempo. Vamos terminar aqui. Na verdade, eu já passei 5 minutos do meu tempo. Isso aqui dá escolher a 28, mas tudo bem. Acho que, pelo menos vou deixar com vocês com a primitiva e vocês jogam lá, tá? Não vou fazer a continha, mas essa integral, a quadrado menos z quadrado, raiz quadrada de a quadrado menos z quadrado dz, aí tem que fazer aquela substituição que foi a que eu fiz, chamar o z de a seno de θ, o que vai fazer o dz ser a cosseno de θ dθ, e aí fica com a integral de a. Aí eu vou fazer direto que eu já tinha colocado, tá? Ficou a ao cubo, cosseno ao cubo de θ, saiu um a cosseno de θ, vai ficar a quarta então? A quarta dθ. Aí aqui você pode tirar o a quarta, a integral fica de cosseno de a quarta de dθ. Aí essa daqui, bem, pessoal, dá muita conta, tá? Mas eu vou só indicar para vocês porque eu acho que eu já até fiz alguma coisa parecida. Cosseno a quarta de θ, você usa 2 vezes aquele processo do quadrado, tá? Você primeiro você usa que isso daqui é 1 mais cosseno ao quadrado de θ sobre 2, cosseno ao quadrado de 2θ sobre 2, e aí esse daqui você tem que usar de novo o arco duplo para chegar aqui. Esse cosseno ao quadrado de 2θ é o cosseno de 4θ, 1 mais o cosseno de 4θ, tá? Dá bastante continha aqui, não daria para terminar mesmo com chegando a 1 hora.
Mas entenderam qual que é a ideia. Aí quando você fizer essas substituições, essa daqui você vai integrar. Por que eu não fiz direto lá? É porque como você está fazendo substituição trigonométrica, é melhor você encontrar uma primitiva, trazer de volta para Z e substituir aqui do que ficar substituindo o menos A até A. Mas a ideia é essa, tá? Se qualquer coisa no comecinho da aula da quarta-feira eu termino essa para vocês e aí a gente faz coordenadas esféricas, tá? É bom que a gente compara ela com coordenadas esféricas. Pessoal, é isso. A gente avançou aí 8 minutos no tempo, mas vamos praticando, tá? Pega essas questões do livro, as questões da lista de monitoria, vamos praticando. A gente ainda vai ter bastante tempo de revisão até a prova. É isso. Bom almoço aí para todo mundo. Boa tarde. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!